Olá, vamos dar início a mais um Quarta às 5, Diálogos Interdisciplinares sobre Cidades, estreando a sua versão digital. Quarta às 5 é uma atividade de extensão do Central, Núcleo de Estudos e Projetos da Cidade, que hoje terá como seu convidado Fernando Perlato, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fernando Perlato estudou História, ele se formou em História, é graduado como historiador e depois fez mestrado e doutorado sob a orientação de Luiz Werneck Viana em Sociologia. Quando o Perlato estava cursando doutorado, ele obteve uma bolsa sanduíche e, portanto, ele fez um estágio doutoral na Universidade de Nova York, sob a orientação de Craig Callum. Ele é um estudioso de espaço público, debate público, intelectual público, e hoje vai nos apresentar uma palestra que tem como título As Esferas Públicas Subalternas e a Ocupação da Cidade. Vamos a ele. Bem, eu queria agradecer, antes de iniciar, queria agradecer muito a Maria Alice pelo convite, para estar presente aqui, participando dessa live. Para mim é uma alegria enorme, a Maria Alice sabe disso, que ela é, sem dúvida nenhuma, uma das intelectuais que eu mais admiro, e sempre tive uma admiração enorme pelo trabalho dela, pelas reflexões dela, e participar dessa conversa, ainda que à distância, para mim é uma alegria enorme. Agradecer ao Diogo também por ter feito essa mediação do convite para participar dessa conversa e a Renata também, que foi super solícita desde o início para fazer a mediação para que essa conversa pudesse acontecer. Eu digo conversa não à toa, assim, porque eu acho que mais do que propriamente uma fala, uma palestra, o objetivo aqui é levantar algumas questões para que a gente possa conversar e potencializar esse espaço. Eu acho que a internet também ela nos distancia, ela cria esses problemas, mas ela também nos aproxima, Ela cria essas ferramentas, essas oportunidades de diálogo a partir de chats, a partir, as pessoas também ficam mais à vontade muitas vezes para conversar. Mas antes mesmo também de iniciar, eu não posso deixar de falar da minha alegria gigantesca, de reencontrar o Werneck, ainda que à distância também, O Werneck é, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante da minha trajetória intelectual, Foi meu orientador do mestrado, meu orientador do doutorado, e é uma referência não apenas acadêmica, mas uma referência de vida. Então, para mim, é sempre uma alegria enorme poder reencontrá-lo. Bem, eu vou falar um pouco dessa ideia, quando o Diogo me procurou para falar um pouco sobre o livro, sobre a ideia da conversa, foi muito motivada a partir de um conceito que eu vinha trabalhando nas minhas pesquisas, que é o conceito de esferas públicas subalternas. E antes de falar propriamente desse conceito, de como que eu venho mobilizando ele para pensar a questão das cidades, eu acho que é importante eu historicizar um pouco e pensar como que eu cheguei nesse tema. Basicamente, eu cheguei nesse tema de forma muito resumida, em 2013. Em 2013, nós tivemos aquelas manifestações que tomaram as ruas de diferentes cidades do país, e à época, aquela dificuldade enorme de tentar compreender, diagnosticar aquele movimento em curso, mas à época um determinado discurso, uma determinada palavra, um determinado slogan que estava muito presente nas manifestações, particularmente me incomodava, que era o tema do gigante acordou, essa ideia de que o gigante acordou. Essa ideia do gigante acordou, ela dialogava com o senso comum, muito difundido, a própria ideia de senso comum, de que a sociedade brasileira ela seria marcada pela passividade, pelo individualismo, pela apatia, pela incapacidade de organização e pela incapacidade de construir espaços de sociabilidade, de articular redes de solidariedade. De um modo ou de outro, essas interpretações negativas sobre a sociedade brasileira elas acabavam por reforçar, ainda que indiretamente, aquela ideia do insolidarismo social, que foi originalmente formulada pelo Oliveira Viana no Populações Meridionais do Brasil, lá nos anos 20, segundo a qual uma das marcas principais da sociedade no Brasil, sobretudo quando comparado com países europeus e com os Estados Unidos,
seria a inexistência ou a fraqueza da vida associativa. Naturalmente, essa ideia do insolidarismo social, ela teve uma circulação muito forte, né, nos anos 20, nos anos 30, entre os chamados intelectuais autoritários, né, como Alberto Torres, Francisco Campos, né, porque esse diagnóstico do insolidarismo, ele não se acabava no diagnóstico, né, ele tinha um colorário, né, ele tinha uma consequência, um desdobramento, que era justamente a ideia de uma reflexão normativa que demandava a intervenção de um Estado forte, capaz de organizar e de vertebrar essa sociedade insolidária. Mas o que é interessante também perceber é que esse diagnóstico, essa leitura da sociedade brasileira como naturalmente desorganizada, incapaz de se mobilizar, ela também teve presente em diferentes interpretações sobre o Brasil. Se nós formos pegar, por exemplo, as interpretações que liam o Brasil na chave do populismo ou na chave do patrimonialismo, de um modo ou de outro, elas corroboram esse argumento, elas reforçam esse argumento, porque, ao fim e ao cabo, elas estão dizendo que nós temos um Estado que se sobrepõe sobre a sociedade civil, e essa sociedade civil ela não é capaz, em grande medida, de se organizar. Seria uma sociedade desmobilizada, desorganizada. Ou se nós formos pegar algumas interpretações mais culturalistas, né, que pensam, por exemplo, as heranças de Portugal sobre o Brasil e suas incapacidades, né, de organização. Ou seja, quer olhemos para uma dinâmica, para uma perspectiva mais institucionalista, quer olhemos para uma perspectiva mais culturalista, né, esse diagnóstico da incapacidade de organização da sociedade brasileira esteve muito presente nas interpretações sobre o Brasil e, de um modo ou de outro, a ideia do gigante acordado, né, ela reforçava esse tipo de interpretação. Então, em 2013, né, eu fiquei muito instigado a pensar sobre essas questões e me interessava, em 2013, essa que era a questão, né, não apenas em 2013, mas a partir dali me interessava pensar em problematizar isso que a época eu chamava de mito, do mito do insolidarismo social brasileiro, né? Me interessava pensar sobre esse mito do insolidarismo social brasileiro, não tanto olhando para os movimentos sociais organizados da sociedade brasileira. Ou seja, dizer o seguinte, não, o gigante não acordou agora. Por quê? Porque nós temos movimentos sociais que se organizam historicamente na sociedade brasileira, nós temos sindicatos, nós temos movimentos de trabalhadores sem terra, nós temos o próprio MBL, enfim, nós temos vários movimentos sociais organizados. Tudo bem, esses movimentos me interessavam, mas me interessava muito mais olhar para aqueles movimentos aparentemente desorganizados, mas que se organizavam. Ou seja, me interessava pensar sobre como que os desorganizados se organizam. Né? Era um pouco dessa questão, né, que me instigava a pensar naquela época. E aí, naquele contexto, né, ou seja, olhar não tanto para os movimentos sociais organizados, mas para esses diferentes grupos que se organizavam fora dos espaços formais e clássicos de organização, eu estava, à época, né, numa leitura de um autor, que é o autor, talvez, o autor central para a minha formação e para a minha reflexão, que é o Habermas. Né? Enfim, estava fazendo várias leituras do Habermas e, à época, o livro que mais me marca do Habermas, naturalmente, é A Mudança Estrutural da Esfera Pública, que é essa obra de 1962. E essa obra, Mudança Estrutural da Esfera Pública, ela me interessava particularmente, né? Eu vou fazer um brevíssimo retorno aqui, só para chegar no conceito de esferas públicas subalternas, porque nessa obra específica do Habermas, publicada em 1962, o Habermas, em grande medida, estava preocupado em refletir sobre o surgimento, sobre a formação disso que ele chamava de esfera pública, né? Que seria um espaço de discussão, de debate, de reflexão de homens livres, né, que não se confundiria nem com o Estado e nem com o mercado. A esfera pública ela teria se constituído nos séculos 17 e 18 na Europa, sobretudo na Inglaterra e na França, né, quando, sob o impulso da burguesia, que então se fortalecia, né, vai ocorrer um amplo desenvolvimento de espaços como cafés, salões, né, onde homens se encontravam para discutir e conversar sobre assuntos públicos. Né? E para além desses espaços, né, como cafés e salões, né, nesse contexto também teria ocorrido uma expansão mais significativa da imprensa, dos jornais, né, que teriam se constituído como os veículos principais nos quais as pessoas discutiam questões que diziam respeito ao Estado. Né?
E, além disso, né, além desses espaços, salões, cafés, imprensa, o Habermas também pensa na cidade como um espaço de circulação de ideias e de formação daquilo que posteriormente vai ser chamado de opinião pública, né? Então, a esfera pública, dessa forma, ela se constituía como essa conjugação de diferentes espaços nos quais as opiniões elas passam a ser legitimadas pela força dos melhores argumentos racionais mobilizados no debate público, que deveriam ser considerados e valorizados independentemente dos fatores como poder, riqueza ou status social, né? Pronto, esse é um breve resumo da reflexão do Habermas sobre a mudança estrutural da esfera pública. Mas me interessava, mais do que a reflexão do Habermas, as críticas que o Habermas passou a sofrer e que o conceito de esfera pública passou a sofrer. Em especial, as críticas formuladas pela Nancy Fraser, né? A Nancy Fraser, ela publica um artigo em 1992, num livro que vai ser organizado pelo Craig Calhoun, que chama Habermas and the Public Sphere, que é um artigo que eu acho muito interessante, que ela faz duas críticas principais ao conceito de esfera pública do Habermas. A primeira crítica seria que, embora o Habermas defenda que a esfera pública era uma esfera pública inclusiva, aberta, democrática, na verdade, a esfera pública ela tinha um caráter muito excludente. Ela excluía dali uma série de setores que não podiam efetivamente participar daquela esfera pública burguesa. Essa é uma crítica até, em certo sentido, injusta para o Habermas, porque na primeira nota de pé de página da mudança estrutural da esfera pública, não sei se na primeira ou nas primeiras, o Habermas diz, olha, eu não estou interessado em analisar aquilo que ele vai chamar de esfera pública plebeia, estou interessado em analisar a esfera pública burguesa. Mas, de todo modo, né, a crítica da Nancy Fraser contribui para chamar a atenção para o caráter excludente dessa esfera pública burguesa que se colocava como aberta e inclusiva. E desdobrando a crítica da Nancy Fraser, a segunda crítica que a Nancy Fraser fazia é que haveria, paralelamente, a esfera pública burguesa, e essa é a grande contribuição do argumento da Nancy Fraser, aquilo que ela vai chamar de subaltern counterpublics, ou seja, contrapúblicos subalternos, né? O Habermas olhava para a esfera pública burguesa, mas, paralelamente, ao lado dessa esfera pública burguesa, nós tínhamos contrapúblicos subalternos que se formavam, que eram formados por operários, por mulheres, por sujeitos analfabetos, que não podiam participar efetivamente da esfera pública burguesa, mas que não por isso, né, não se organizavam, não construíam discursos públicos, né? Então, ela chama atenção para esses diferentes espaços. E eu comecei a dialogar com essa categoria de contrapúblicos subalternos da Nancy Fraser, mas, particularmente, a categoria dela de contrapúblicos me incomoda, porque eu acredito, né, eu vou desenvolver esse argumento, de que nós temos esferas que se formam paralelamente à esfera pública burguesa, mas não necessariamente essas esferas públicas elas são contrárias à esfera pública burguesa, nem analiticamente, nem normativamente, ou seja, elas nem são e nem devem ser, né? Elas podem ser em determinados contextos, em determinados momentos, né? Mas não necessariamente serão. E, para além disso, pensar essas esferas públicas somente como contra, nós perdemos muito da possibilidade de analisar essas esferas públicas a partir delas mesmas, porque nós sempre estaremos pensando elas em relação à esfera pública burguesa, né? Como se o comportamento delas fosse único e exclusivamente dependente da variável contrária. Então, ou seja, me interessava, portanto, ampliar esse conceito formulado pela Nancy Fraser, embora, né, mobilizando a crítica dela formulada ao caráter excludente da esfera pública burguesa pensada pelo Habermas. Então, eu comecei a pensar esse conceito de esferas públicas subalternas. E, além disso, além dessas duas críticas formuladas ao conceito de esfera pública do Habermas, uma terceira crítica me interessava particularmente, que era uma crítica que foi formulada por alguns autores, sobretudo em diálogo com Bakhtin, em diálogo com a tradição comunitarista, que dizia o seguinte, olha, beleza, o Habermas está pensando a esfera pública burguesa, mas ele pensa essa esfera pública burguesa como se somente fosse possível mobilizar nela argumentos considerados racionais, né? Mobilizados a partir da escrita, da fala pública, né?
E esses autores começam a chamar a atenção para o fato de que essas esferas públicas subalternas, ou essas outras esferas públicas, elas também possibilitavam outras formas de manifestação que não necessariamente aquelas formas de manifestação clássicas, como, por exemplo, a escrita, a fala pública, o artigo na imprensa, o artigo no jornal. Nós poderíamos pensar formas mais expressivistas, mais lúdicas de manifestação, que não necessariamente a forma racional, né? Ou seja, e essa crítica, ela ainda foi somada, né? Ela pode ser somada também por uma crítica ou por uma formulação que vai ser elaborada, sobretudo, pelas chamadas teorias pós-coloniais, né? Os chamados subaltern studies, que vão ser desenvolvidos, sobretudo, na Índia, né? Que pensam a ideia dos subalternos na seguinte dimensão: olha, pegando, por exemplo, aquele texto clássico da Spivak, né? Podem os subalternos falar? Né? Que, de um modo ou de outro, uma das questões que a Spivak está falando ali é o seguinte: olha, subalternos podem falar, mas não necessariamente eles falam ou vão se pronunciar com as mesmas categorias e a partir da mesma lógica que se pronuncia nos países ocidentais e nos países centrais. Então, é possível nós pensarmos, a partir daí, formas diferenciadas de manifestação, formas diferenciadas de organização. Então, pegando essas três grandes críticas formuladas ao conceito de esfera pública do Habermas, eu passei a refletir sobre esse conceito de esferas públicas subalternas para pensar o Brasil. Ou seja, pensar como que no Brasil se constituiu uma esfera pública, e isso não é de pouca relevância no sentido de nós problematizarmos, porque nós temos uma tradição, né, que tendeu também a pensar como se no Brasil nós não tivéssemos nunca constituído uma esfera pública. Essa é uma outra discussão, né? Mesmo autores que refletiram sobre o conceito de esfera pública mais detidamente, como Leonardo Avritzer, por exemplo, ele data a formação da esfera pública no Brasil a partir, sobretudo, dos anos 70 e dos anos 80. Né? Tem na minha perspectiva, na minha interpretação, né, tem um problema aí, porque não se olha muitas vezes para o passado e para outras perspectivas. Por quê? Porque está se olhando para o passado a partir apenas daquela categoria de esfera pública tradicional pensada pelo Habermas. Eu acho que quando nós viramos a chave do olhar, nós começamos a perceber outras formas de organização e pensar que, de fato, sim, no Brasil, nós tivemos não apenas a formação de uma esfera pública tradicional, mas de esferas públicas, de esferas públicas alternativas, ou dessas esferas públicas subalternas. E aí, qual o movimento analítico que eu vim fazendo ao longo dos últimos tempos? Né? Por um lado, em diálogo com a historiografia, né? A historiografia brasileira ela vem avançando de forma significativa ao longo das últimas décadas, a partir dos estudos dos chamados setores subalternos, né? Sobretudo dos trabalhadores, estudos de escravidão, estudos de movimento operário. E é muito interessante porque os estudos realizados pela historiografia brasileira sobre os subalternos ganhou um corpo e ganhou uma sistematicidade maior ao longo dos últimos anos, e um diálogo muito significativo com a obra do Edward Thompson, né, sobretudo a formação da classe operária inglesa. E o Thompson é um autor muito interessante porque o Thompson ele muda a forma de olhar para os subalternos. Ele diz o seguinte: olha, nós devemos olhar para os subalternos, para os operários, não a partir das nossas categorias e pensando como eles devem se comportar, né? A partir do jeito que nós pensamos que eles devem se comportar. Mas nós devemos olhá-los a partir das suas próprias experiências e como que eles se organizam a partir dessas lógicas, né? Então, nesse sentido, o que o Thompson nos provoca a olhar? A buscar não apenas o que falta, mas o que tem presença. Né? Vamos buscar as presenças, porque se nós formos buscar sempre modelos ideais, né, a gente sempre vai encontrar falta. Mas se nós olharmos para esses trabalhadores, para esses operários, a partir da lógica mesmo da experiência, da forma como eles se organizam, a gente vai perceber que ali tem presença, tem organização, tem mobilização. Né? Então, os estudos historiográficos em diálogo com Thompson começaram a chamar a atenção, né, para aquilo que o Sidney Chalhoub, por exemplo, vai chamar de paradigma da agência, e não mais o paradigma da presença, e não mais o paradigma da falta. Ou seja, né, nós temos presença nessa sociedade, não apenas falta, o que contribui em grande medida, né, para fortalecer aquela crítica ao argumento do mito do imobilismo ou da desorganização da sociedade brasileira. E além daquela investigação histórica propriamente que eu realizei, né, e aí, por exemplo, o meu livro trabalha algumas dessas experiências históricas, etc., me interessava à época
pesquisar, investigar, pensar, refletir sobre algumas experiências contemporâneas daquilo que eu chamava de esferas públicas subalternas, né? E a sua importância para a ocupação das cidades. Na época, por exemplo, das minhas pesquisas, eu mapeei, né, construí uma espécie de uma cartografia, um mapeamento de algumas organizações culturais, religiosas, esportivas, né, para pensar diferentes formas de mobilização da sociedade brasileira. Então, isso foi um movimento que eu fiz à época, né? E se nós formos pensar hoje, e aí até para dialogar, né, com uma questão que o Werneck vem falando em todas as suas entrevistas, nos seus artigos que ele vem escrevendo, né? Se nós formos pensar hoje, atualmente, né, eu diria para vocês que um tipo ideal que eu penso hoje, quando nós falamos do conceito de uma esfera pública subalterna, né, me vem imediato à cabeça a experiência de Paraisópolis, por exemplo. Né? Isso é, para mim, um exemplo clássico daquilo que nós estamos chamando de grande medida de uma esfera pública subalterna. Por quê? Porque ali mostra uma capacidade de auto-organização da sociedade em meio a uma pandemia, né, a ausência de um suporte do Estado, né, você vê a sociedade se auto-organizando para contratar ambulância, fazer teste, isolar pessoas enfermas, né, arrecadar recursos junto à iniciativa privada, mobilizar moradores da comunidade de modo voluntário para trabalhar como aquilo que eles chamam de presidente de rua, né? Ou seja, se você vai pegar a experiência de Paraisópolis, eu estou, né, de forma provocativa, aqui, chamando a atenção para isso como um tipo ideal de uma esfera pública subalterna, é para isso, ou seja, como que os desorganizados se organizam na sociedade brasileira, né? E que se nós lançarmos um olhar para eles buscando presença, né, e não apenas ausência, a gente vai mudar a perspectiva. Então, dito isso, né, feita essa reflexão mais geral, e aí também caminhando para um aspecto que eu gostaria de conversar também mais detidamente, né, que eu sei que é uma questão também que a Maria Alice vem trabalhando, tal, é que atualmente, né, minha agenda de pesquisa que eu vou retomar agora em grande medida, né, porque fiquei 2 anos aí na coordenação de um programa de pós-graduação, então a burocracia ela acaba engolindo em grande medida a nossa vida, mas de todo modo, uma agenda que tem me interessado muito pesquisar atualmente é pensar essa dinâmica das esferas públicas subalternas, mas pensar, sobretudo, aquilo que a gente pode chamar de esferas públicas subalternas culturais, ou seja, pensar como determinadas experiências de sociabilidade e auto-organização, que tem a cultura como meio, né, elas abrem possibilidades para uma ocupação diferenciada e mais democrática da cidade. Ou seja, como que essas esferas públicas subalternas culturais, elas permitem uma reapropriação, uma ocupação diferenciada da cidade. Né? E aí, nesse sentido, né, teoricamente, tenho buscado estabelecer um diálogo direto com o conceito, por exemplo, de arenas culturais, né, que é formulado pelo Morse, né, que foi muito bem explorado em diferentes artigos de uma coletânea que foi publicada recentemente, né, cidades sul-americanas com arenas culturais, organizada pela Fernanda Peixoto e pelo Adrian Gorelick, com artigos de pesquisadores diversos, né, entre os quais um brilhante artigo da Maria Alice sobre a Rua do Ouvidor, né? Mas eu acho que essa ideia das esferas, de pensar as cidades como arenas culturais, né? Eu acho que ela abre uma possibilidade também de nós pensarmos como que essas esferas públicas subalternas, elas potencializam também a ocupação da cidade, né? Como que elas dinamizam a ocupação da cidade e como que as cidades elas se conformam um cenário propício também para que elas possam se auto-organizar. Né? É claro que nós temos uma tradição grande de autores que refletem sobre essa relação entre cidades e cultura que podem nos ajudar a refletir sobre essas questões, né? Do ponto de vista internacional, né? Tem autores como Karl Chomsky, Marshall Berman, né? Nacionalmente, Nicolau Savicenko, os trabalhos da própria Maria Alice, da Maria Arminda Arruda, do Antônio Risério, né? Quando ele pensa Salvador, por exemplo, ali nos anos 60. Enfim, de todo modo, né, a gente já tem uma tradição de reflexões sobre esses aspectos que eu acho que elas abrem possibilidades para que a gente possa pensar justamente esses mecanismos de ocupação, essas formas diferenciadas, essas relações das esferas públicas subalternas com as cidades. Ou seja, de que maneira que esses grupos e coletivos formais, essa questão que me interessa, né? De que maneira que esses grupos e coletivos culturais que se organizam
fora dos espaços formais da esfera pública tradicional. Eu acho que é isso que a gente está falando. Esses grupos se organizam fora da esfera pública tradicional, de que maneira que eles vêm contribuindo de maneiras diversas para transformar e dinamizar os espaços urbanos e a vida das cidades. E aí, enfim, tenho pesquisado e tentado mapear, não vou entrar aqui no detalhamento desses mapeamentos, né, desse diagnóstico que eu venho fazendo, mas, de modo geral, eu venho tentando fazer também uma espécie de mapeamento, uma cartografia de diferentes experiências que eu tenho observado de como determinados coletivos e determinados grupos culturais têm feito esse movimento, né? Por exemplo, dando alguns exemplos, em diferentes cidades do país, grupos e coletivos culturais têm se organizado em áreas e regiões desvalorizadas do ponto de vista imobiliário, né, e muitas vezes consideradas perigosas, né, com o intuito de desenvolver atividades artísticas que contribuem para a valorização daquela região, né? Muitas vezes prédios e galpões que antes abandonados, né, são ocupados por diferentes organizações artísticas que passam a impulsionar ali atividades diversas, né, atraindo na maior parte das vezes pessoas que dificilmente circulariam por aquelas regiões, né? No caso, por exemplo, particular de Juiz de Fora, eu tenho feito uma pesquisa com um grupo aqui, tem uma região de Juiz de Fora, né, a cidade na qual eu vivo, uma região da cidade que era considerado do meretrício, né, uma região pouco valorizada, etc., que um coletivo cultural ocupou um prédio abandonado, né, chamado Andar de Baixo, e é impressionante como é que ali eles começaram a organizar uma série de atividades de teatro, leituras dramáticas, né, leituras de poesia, rodas de conversas de mulheres, etc. E como que aquilo ali vem contribuindo em grande medida para dinamizar, né, uma zona considerada degradada da cidade. Enfim, eu estou dando um exemplo, mas a gente poderia mapear diferentes outros exemplos em diversas cidades do país onde essas experiências também ocorrem, né? Ou quando nós pensamos, por exemplo, em prédios abandonados que são ocupados por coletivos culturais, né, e que conferem novos sentidos e significados para esses prédios, e não apenas para a região em si, né? Um exemplo, por exemplo, para contribuir aqui para a nossa discussão, né? Em São Paulo, né, uma parceria entre o Movimento Sem Teto do Centro, o MSTC, né, que é um dos braços da Frente de Luta pela Moradia, né, que ele promoveu um encontro, né, o MTST, ele promoveu um encontro com outros agentes culturais no sentido de promover uma ocupação artística do edifício do Hotel Cambridge, né, que é um edifício abandonado do centro da cidade, né, que foi posteriormente ocupado por moradores sem teto, que é inclusive um prédio que foi retratado de forma muito sensível, né, naquele filme da Eliane Café, de 2016, era o Hotel Cambridge, né? Mas o que me interessa chamar a atenção é que essa experiência de diálogo entre um movimento social e produtores e agentes culturais, esses agentes culturais, eles iam para esse lugar, encontravam esses moradores sem teto e ali tinham cursos, tinham oficinas, e como que aquilo ali, por um lado, né, contribuiu para que os moradores daquele edifício tivessem a oportunidade de ter contato com produções artísticas variadas, e de outro, para que esses artistas pudessem desenvolver obras posteriores inspiradas nessa experiência de troca e diálogo, né? Um exemplo de trabalho nesse sentido é o livro lançado pelo escritor paulista Julian Fuchs, né, que é o livro A Ocupação, que foi lançado ano passado pela Companhia das Letras, que é um livro muito interessante, né? O Julian Fuchs, que é um escritor super premiado, principalmente com o livro dele anterior, A Resistência, e esse trabalho dele, esse livro dele, A Ocupação, é resultado dessa experiência artística, ou seja, como que um prédio abandonado ele é ocupado por moradores sem teto, ele permite justamente uma troca de experiências ali, a partir, tendo como meio justamente a questão da cultura, né? Em diálogo com esse fenômeno urbano-cultural, se é que a gente pode chamar assim, né, é interessante nós pensarmos também como que diferentes espaços da sociedade, antes considerados vazios, né, têm também se convertido em potentes lugares de ocupação cultural por essas esferas públicas subalternas, né? Isso fica muito evidente, por exemplo, em determinadas capitais, como Rio, Belo Horizonte ou São Paulo, que vêm testemunhando, né, que vinham pré-pandemia testemunhando uma ocupação cada vez mais constante e significativa das suas regiões centrais por blocos de carnaval ou outras formas de manifestações artísticas, né, como, por exemplo, as chamadas batalhas de slam ou de grupos de rap, de hip-hop,
que modificam de forma substantiva essas paisagens urbanas, né? Trago novamente para Juiz de Fora para dar um exemplo, né? Eu fiz agora recentemente entrevistas com vários jovens que vêm fazendo, que praticam as chamadas batalhas de Islã. Nós temos uma praça aqui em Juiz de Fora, que também era uma praça abandonada no centro da cidade, e como que esses jovens começaram a ocupar semanalmente essa praça, e aquilo ali promoveu uma nova forma de dinamização e ocupação daquele espaço público a partir dessa forma de organização. Então, o que se verifica nesses diferentes movimentos é uma apropriação diferenciada do espaço público, né, que pode, inclusive, contribuir para ampliar a reflexão sobre uma gestão mais democrática dos espaços da cidade, né? E além dos exemplos que eu mencionei anteriormente, né, e aí vou caminhando para finalizar os exemplos, porque aqui eu só estou dando alguns exemplos dessa cartografia mais geral dessas diferentes esferas públicas culturais, né? Um último exemplo que eu acho que é interessante observar é de que maneira que as cidades brasileiras elas também têm sido cada vez mais ocupadas por esferas públicas subalternas culturais vinculadas ao mundo da cultura, né? Eu não sei se estou correto na minha avaliação, na minha análise, mas eu não consigo não pensar em um espaço como, por exemplo, a Feira Literária das Periferias, né, a FLUP no Rio de Janeiro, ou Coperifa no São Paulo, né, como não pertencentes a essa categoria de esferas públicas subalternas, ou seja, são espaços de grupos que se auto-organizam, né? Claro que posteriormente contam com o apoio do Estado, etc. E eu acho que é importante destacar isso, né? Porque muitas vezes o Estado ele contribui com esses processos, mas que tem uma dimensão de auto-organização da sociedade, né? Que contribui em grande medida para dinamizar a vida urbana, ocupação de equipamentos públicos como praças e escolas, né, reúnem pessoas de diferentes regiões da cidade em um processo potente de produção e de circulação da cultura, né? Enfim, eu estou fazendo uma observação aqui mais geral, né? Eu vou concluindo, caminhando para a conclusão também, para que a gente possa conversar um pouco sobre essas questões, né? Eu poderia mobilizar outros exemplos ligados ao mundo da cultura, né? Mas eu acredito que esses exemplos anteriormente relatados eles são suficientes para reforçar essa hipótese, né, que eu venho tentando sugerir, né, de que longe de desmobilizada, apática, insolidária, né, essa sociedade brasileira ela tem buscado se organizar de diferentes maneiras, né? E os desorganizados eles têm também se organizado de diferentes maneiras. A questão é como que nós lançamos um olhar para esses grupos e percebemos de que maneira que eles têm contribuído para produzir formas diferenciadas de apropriação dos espaços públicos e formas diferenciadas de ocupação dos espaços públicos, né? Os desafios que nós temos hoje, né, e concluo, né, em grande medida, que eu vejo, que eu vislumbro, por um lado, o desafio do contexto da pandemia, né? Como pensar em ocupação e esferas públicas subalternas nesse contexto da pandemia. Mas da mesma forma que a pandemia ela restringe, como eu havia falado no começo da minha, né, tinha mencionado no começo da minha fala, a pandemia ela abre possibilidades para que essas esferas públicas subalternas elas se conectem mais, né? Ou seja, a gente tem visto também hoje cada vez mais movimentos significativos dessas esferas públicas subalternas culturais se reinventando, né? Criando novas possibilidades de articulação, de conexão em rede, né? Buscando novas formas de financiamento, sobretudo nesse contexto onde os agentes culturais se veem completamente desprovidos de qualquer tipo de recurso. Então, acho que esse é um desafio que se coloca hoje. E o segundo desafio, que eu acho que é interessante de nós pensarmos, é de que maneira que essas esferas públicas subalternas elas podem ganhar maior projeção na esfera pública formal, na esfera pública tradicional, né? Ou seja, de que maneira que elas se institucionalizam, né? De que maneira que nós podemos potencializar para que essas esferas públicas subalternas elas se tornem aquilo que a própria Nancy Fraser chama de públicos fortes. E não é um desafio de pouca monta, porque muitas vezes, quando essas esferas para que essas esferas públicas subalternas elas possam se institucionalizar, elas dependem justamente de um diálogo institucional. Esse diálogo institucional ele pode vir muitas vezes via partidos ou via Estado, né? Os partidos eles têm uma dificuldade enorme de fazer diálogo com essas esferas públicas subalternas, se não no sentido na busca de instrumentalização desses espaços, né? E o Estado muitas vezes também tem uma dificuldade muitas vezes de fazer
qualquer diálogo com essas esferas públicas subalternas, senão muitas vezes na lógica da cooptação, né? Então, acho que esses desafios de como se institucionalizar para que, de fato, elas potencializem, né, muitas das suas demandas, das suas reivindicações, né, esse é um desafio que considero hoje talvez seja o mais provocativo para que a gente possa pensar quando a gente reflete sobre essa questão das esferas públicas subalternas, né? Enfim, é isso, são só algumas reflexões gerais, né, para que a gente possa conversar, né? E eu agradeço mais uma vez pelo convite.